Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. Olá, muito bom dia. 10h35. Está começando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Em destaque, um setor que é estratégico para a economia, para o desenvolvimento regional e também para a geração de empregos. Estamos falando dos micro e pequenos empresários, que representam com tranquilidade mais de 95% de todas as empresas brasileiras. Aí a importância desse segmento. E o que esperar para este ano? Quais são os desafios? Quais são as perspectivas para quem está ali no dia a dia desse segmento? Vamos falar hoje, o nosso convidado aqui no Cenário CBN é Tito Estanqueiro, diretor operacional do Sebrae. Tudo bem, Tito? Seja bem-vindo à CBN. Tudo bem, prazer imenso estar aqui. O Sebrae tem um apoio fundamental aos micro e pequenos empresários. Nesse momento, Tito, que a gente fala aí de questão de coronavírus, né, muitas medidas sendo adotadas, como analisar tudo isso e como o Sebrae vai se posicionar para que tudo continue fluindo e, né, para que o ano que a gente está ainda no começo termine bem. Pois bem, na verdade, assim, o Sebrae tem uma grande responsabilidade perante os pequenos negócios desta nação e do Mato Grosso do Sul. A questão é que nós estamos à beira de, eventualmente, numa situação muito mais radical, de ter mesmo que parar. Parar o quê? A mobilidade das pessoas poderá ter que ser reduzida progressivamente. Eu acho que isso já está acontecendo até um pouco. O nosso foco, enquanto Sebrae, nós não podemos deixar de atender o cliente. Então, eu começaria por dizer que é muito importante o cliente do Sebrae nos buscar nas mídias sociais. Presencialmente a gente tem reduzido, já reduziu, portanto, eventos acima de 100 pessoas. Provavelmente estamos esperando uma definição, porque o Sebrae compõe o Comitê de Monitoramento da Crise, que é liderado pelo Sistema FIEM, não é? Com outras entidades, para que a gente faça as coisas mais, digamos, assertivas e concomitantemente todas com alinhamento. Eu acho que é muito importante a gente entender dois momentos. Primeiro, a questão da saúde, que a gente tem que mudar hábitos, comportamentos sociais. Naturalmente, você chega perto de alguém que conhece, beijava, abraçava. Isso não é indicado, não é recomendado. Segundo, é óbvio que se tiver uma pessoa com suspeita, com algum sintoma, o ideal é que faça uma quarentena, que fique em casa. Então, assim, por outro lado, e o empresário? O que é que a gente tem para o empresário? A gente vai estar através das redes sociais, Facebook, Instagram, através de WhatsApp, dando informações e procedimentos que o empresário deve adotar para superar esse momento. A gente tem que ver isso, que às vezes a crise é um momento também de oportunidades. Talvez muito daquilo que estava acontecendo de um determinado jeito, fruto desse, enfim, comportamento novo vai acontecer, vai mudar o modelo de negócio do segmento. Vamos falar de alimentação fora do lar, por exemplo. De repente, os delivery vão incrementar. A gente já está hoje com uma articulação junto com a Brasel, junto com as redes de distribuição rápida, né, que fazem, portanto, a entrega rápida, para que quê? Que se crie um modelo e que a gente dê procedimentos, digamos, de protocolo, para que aquela pessoa que pega a refeição no determinado estabelecimento comercial e vai levar na sua casa, ela obedeça a determinados procedimentos. Para quê? Para mitigar os problemas. Agora, é um desafio grande, não é fácil, ok? E assim, estamos no 0800, 570 0800, temos o nosso WhatsApp, que é 67, não é? 996838811. Tem o Instagram do Sebrae, não é? Sebrae MS. Tem o Facebook, sebrae.msul, não é? Onde a gente está fazendo lives também de orientação, já fez a primeira ontem à tarde. Então, qual é a ideia? Nós estamos reduzindo progressivamente o atendimento presencial, seja aqui na capital, seja no interior, e vamos estar através dos outros veículos que a gente tem de diálogo com o nosso cliente. É muito importante o cliente estar antenado na informação. Por quê?
há procedimentos para dentro do negócio, não é? Para os seus funcionários, há procedimentos para os seus clientes, por assim dizer, que vêm no seu negócio, e há procedimentos para o seu negócio, concretamente. Vamos supor, você hoje tem que ter, perante esse cenário de eventualmente uma redução da atividade económica, tem que preocupar em quê? Em redução de custos. Ok? Por quê? A conta vai chegar e depois você não vendeu tanto. São os desafios. São alguns desafios que estão postos aí, que a gente está construindo. É uma multiplicidade de setores muito grande. Quando você fala de pequenos negócios, a gente está tentando focar em alguns que são os negócios de maior densidade, mas o Sebrae está lá, temos uma rede de consultores que pode dar o back, pode dar essa informação. O consultor não precisa de dentro do seu estabelecimento para dar orientação, ele pode fazer essa orientação à distância. Então, temos que usar todas essas ferramentas da melhor forma para quê? Minimizar, porque a gente tem a certeza que depois desse momento que estamos fazendo, portanto, e aí é uma coordenação que eu acho que tem que ser estadual, do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, não é? De como as pessoas se devem comportar, onde as pessoas devem realmente se dirigir, quando é que se deve dirigir em função de um determinado sintoma. Nós temos também a questão que, obviamente, o pequeno negócio precisa de quê? Opa, faça esse cenário, como é que eu me posiciono? Falando em cenário, Tito, nós temos o cenário atual, que é de tentar interpretar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Falando um pouquinho de um cenário mais perene, qual que é a importância, na visão do Sebrae, das reformas que o governo está estudando, tanto tributária quanto administrativa? Enfim, já tivemos a reforma da Previdência, mas qual que é a análise do Sebrae para o desenvolvimento, para o fortalecimento da economia brasileira? Se a gente não tivesse essa pandemia que está chegando aí, eu seria muito mais otimista do ponto de vista disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que talvez tenhamos aí uma oportunidade grande de apressar, de acelerar as reformas. É fundamental a gente entender que nós temos aí a Lei de Liberdade Económica, que vem inibir toda uma data de leis, instrumentos que tinha, enfim, regulações económicas que o Estado impunha aos pequenos negócios. Então, isso aí temos uma grande oportunidade para avançar nessa agenda. Mas eu penso em termos de reformas federais, que são as de maior impacto, que tem coisa. Quer dizer, o governo, talvez, depois de ter efetuado no ano passado a reforma da Previdência, e já há 2 anos tínhamos tido a reforma trabalhista, possa avançar naquela que é, para mim, a grande reforma, que é a reforma tributária. Ok? Bastante aguardada. É aguardada, é importante e eu acredito que seja até decisiva, porque nós temos um aparato de leis que regula, portanto, que cada contador, que muitas vezes atende diversos negócios, tem que, mas aqui nesse segmento é assim, no outro segmento tem isso. Então a gente precisa simplificar isso. Então temos uma grande oportunidade. Eu diria que é fundamental para o desenvolvimento a agenda das reformas avançarem. Reforma tributária, reforma administrativa. Você acredita que, com o coronavírus, com o ano de eleição, o governo vai ter o tempo hábil e necessário para tirar isso do campo da vontade? Pois é, tempo hábil, eu acho que está começando a escassear, porque o ciclo eleitoral está chegando proximamente. Mas talvez tenha que haver um pragmatismo e pensar do ponto de vista Brasil. O Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos cidadãos. Ou somos pragmáticos neste momento e enfrentamos as questões das reformas, fazendo uma discussão, embora a gente tenha a questão, não podemos estar muitas pessoas no mesmo local, e aí já me perguntaram como é que o Congresso vai se reunir agora. Isso, mas enfim, cada um tem que buscar o seu protocolo e a forma de minimizar isso. Mas ou a gente pega essa janela de oportunidade, dada a crise, porque a crise vai exigir um esforço grande do governo, quer do ponto de vista de crédito para o setor produtivo, quer do ponto de vista de flexibilização até de algumas leis trabalhistas, haja visto que tem sido feito noutros países pelo mundo afora, ok? Então, assim, é muito importante que hoje as nossas lideranças políticas tenham em mente isso e construam essa agenda. É fundamental, eu até diria, porque assim, eu vou dizer, talvez esse primeiro semestre já foi. A gente pode entrar aí num processo aí de 90, 120 dias, tem até alguns que falam mais de um certo desaceleração da atividade económica. O Estado de Goiás parece que já estabeleceu praticamente uma mobilidade reduzida, então, quer dizer, os negócios fechando, coisa e tal.
Mas, de qualquer das maneiras, a gente não pode ficar parado em relação a isso, porque se parar, na economia tem um termo que é custo da oportunidade. Era isso que eu ia te perguntar. Falando em oportunidades, né? Eu até falei, a gente vem falando sobre isso, que toda crise acaba gerando uma oportunidade. E considerando esse momento atual, né, qual que é a importância também do crescimento econômico e do ponto de vista de oportunidade, para quem é micro, para quem é pequeno? Como que você enxerga esse cenário para se reinventar, para se readaptar e para conseguir atravessar esse momento, quem sabe até com resultados melhores do que já se tem? Sempre na crise nós temos a oportunidade. A reinvenção vai depender da sua capacidade de pensar aquilo que você fazia até hoje de um determinado modo e passar a fazer de outro. Vamos supor área de alimentos, setor forte, onde a gente tem pequenos negócios no nosso bairro. Você atuava de um determinado jeito, não é? Mas será que hoje a gente consegue só, e é uma das coisas que o Sebrae, inclusive, está divulgando e tentando promover, que é compra no seu bairro, compra do pequeno negócio, porque esses são os que mais vão sofrer com essa crise. E qual que é a importância disso? Para ficar bem claro, de privilegiar o comércio do bairro. Quando você privilegia o comércio do bairro, primeiro, você não tem tanta mobilidade. Essa é a primeira questão. Segundo, aquele negócio que está no seu bairro, que está gerando emprego ali, que está lhe permitindo, muitas vezes, uma certa agilidade, ele tem um potencial muito grande de quê? De passar mais suavemente esse momento de turbulência. A questão mesmo é assim, eu falo numa figura de estilo, de linguagem, que assim, nós vamos entrar numa turbulência. É como quando você está viajando de avião, nem todos viajaram, mas quem viajou já sabe um pouco. O que é que o piloto fala? O comissário, aperte os cintos para o momento. Então, assim, o pequeno negócio do bairro, ele está muito mais perto de você. Ele, inclusive, pode se reinventar como? Ele pode pegar 1, 2 motoboys, alguém sempre na sua rede de pessoas amigas, tem alguém que faz isso. E ele vai mandar para o seu cliente, que conhece, que vem ali, e dizer assim, olha, você não vai precisar mais vir aqui, você me manda por WhatsApp quais os produtos que você precisa e eu vou mandar entregar na sua casa. Hoje você tem uma facilidade muito grande, inclusive do pagamento através da maquininha portátil, não é? Então, quer dizer, essa é a grande sacada do pequeno negócio. Como é que eu faço hoje? Será que eu tenho um modo de fazer diferente? Sobretudo enquanto, apesar de menos mobilidade, mas os negócios continuarem abertos e atender, por exemplo, a área de shopping já reduziu o período, não é? Está num período diferenciado de atendimento, mas eu acredito muito que a gente está num momento muito de chamar atitude e cada um no seu nível de atuação. A responsabilidade está em mim, quer nos cuidados de saúde que eu tenho que ter para comigo, ok? Não beijar, não abraçar, lavar as mãos, estar sempre, enfim, usando desinfetante, álcool, aquilo que nos permite realmente tentar combater, digamos que no terreno, vamos falar de guerra, essa questão do vírus. Ao mesmo tempo, a gente está dialogando com o cliente. Como é que eu posso atender você, meu cliente, de uma maneira diferenciada para mitigar a possibilidade da propagação desse coronavírus, não é? Covid-19, como é o nome científico dele aí. Mas, de qualquer das maneiras, a gente defende sempre o pequeno, não porque tenha nada contra os grandes. Nós sempre temos uma cadeia de valor. Para ver o pequeno negócio tem que haver um grande, não é? Vamos supor, na rede de supermercadistas nós temos os grandes supermercados, não é? Os atacarejos, até os supermercados de grande distribuição e os pequenos negócios. Então a gente tem que pensar sempre isso. E a mesma coisa acontece na grande maioria dos segmentos da atividade econômica. Agora, há determinados negócios que você tem um contato muito mais próximo. Vamos falar, por exemplo, da questão do salão de beleza. Qual a importância, então, né? Esse desafio que nós estamos vivenciando agora, estamos criando com especialistas, portanto, infectologista e alguém dessa área para nos fazer um conteúdo de protocolos mínimos que aquele estabelecimento comercial, não é um salão de beleza, tem que ter com o seu cliente. Esse é o grande desafio. É que assim, na verdade, isso já vinha, como dizem alguns colegas, já vinha rolando lá, não é? Em outubro, novembro, na China, mas a gente tomou ciência, vamos dizer, na última semana, que a gente começou a ter 1 caso, 2 casos, as pessoas começaram a ficar, todo mundo já começou o comunicado do Ministério da Saúde desde o início tem sido muito enfático, a gente tem que parabenizar aqui a força realmente
que do ponto de vista do Ministério da Saúde está tentando levar para elucidar as pessoas. E agora nós enquanto SEBRAE, nós enquanto guardião dos pequenos negócios, estamos muito tentando dialogar, quer com o Ministério da Economia, quer com as autoridades aqui locais do governo estadual, para ver o que é possível do ponto de vista de desoneração tributária, portanto, alongar o pagamento dos tributos, não é? Porque as contas vão chegar para pagar, de renegociação, quer dizer, tinha havido um refis, as pessoas tinham negociado o pagamento. O SEBRAE já está provocando isso com o governo, da necessidade de se visualizar uma possível prorrogação, uma possível flexibilização, porque a gente entende, ou pelo menos imagina, que deve cair o fluxo de valores circulando, né? Não só pequenos como grandes também devem sentir o impacto financeiro, e aí pagar tributo, pagar as contas, pagar as despesas, né? Os bancos já iniciaram esse processo, flexibilizando alguns pagamentos que quem tem tomada de empréstimo. Enfim, o SEBRAE já deu um passo à frente em relação a isso? Eu estava até antes de vir para aqui numa videoconferência sobre esse assunto, porque agora, dada a mobilidade, muitas das mudanças que a gente pode ter de comportamento é fazer o que eu fazia presencialmente, eu fazia através da distância. E essa é a pauta que a gente está tentando modelar o impacto financeiro que isso teria, porque é de sobremaneira fundamental para quê? Para mitigar os grandes desafios que os pequenos negócios têm aí. Nós estamos falando, quer dizer, o governo federal já desonerou por 60 dias o pagamento, não é? Do FGTS, a questão do pagamento do Simples, tudo bem, já é algo. Mas me quer parecer, e enquanto economista falando, que precisamos talvez de medidas mais profundas. O que seria isso? Talvez é preciso não apenas rolar para a frente, mas, por exemplo, a nível de bancos oficiais, dar crédito. Porque eu tenho um colaborador na minha empresa e eu chego à conclusão, vamos supor, do contingente que eu tenho, eu posso ficar só com metade. Eu posso dar férias coletivas, eu posso fazer uma escala de serviço para não ter tanta gente dentro. Só que eu preciso ter o recurso, não é? Para pagar isso. Então é assim, uma das coisas que nos outros países estão se fazendo é realmente tentar salvaguardar que nesse período onde estamos sob o impacto da pandemia, haja acesso a crédito, haja desoneração fiscal para os pequenos negócios, ok? E é óbvio que eu vejo isso, olhando para as crises que o mundo já passou, com uma intervenção muito grande nesse quesito de ajuda do Estado. Então, vamos olhar para o nosso Mato Grosso do Sul, que é o que a gente tem mais presente. O governo do Estado já está com essa demanda, não é? Com essa pauta, está estudando essa possibilidade, mas a gente sabe que a flexibilidade de recursos que o governo tem é mínima, e ele já conta, provavelmente, eu não quero ser aqui o adepto do catastrofismo, mas a gente sabe que diminuindo a atividade econômica vai haverá uma queda nessa arrecadação de 20%, 30% ou até mais. A grande questão que os economistas falam é assim, a gente vai ter, passado esse momento, logo uma retomada, caso os negócios consigam passar, de certa maneira, menos mal por esse momento de desacredito, ou se a gente vai ter aquele negócio. Caiu a arrecadação, os negócios pararam, ficou 2, 3 meses, muito negócio não volta. E aí o que é que significa? A retomada é muito mais lenta. Deixa eu te perguntar, nós falamos agora aqui de ações do governo, ações que podem ajudar em muito esse momento. Agora vamos voltar para dentro da micro e pequena empresa. Esse momento, a qualificação, a busca de oportunidades, o aperfeiçoamento das operações internas, num momento como esse, é fundamental? Como que você avalia isso e qual que é a contrapartida que o SEBRAE pode dar nesse momento? Faça isso, faça aquilo, adote isso, corte isso, invista naquilo. É o momento de se analisar fora e também muito dentro. Sempre. Gestão é a alma de qualquer negócio. E no momento de crise, tudo vai estar muito mais apertado, não é? Do ponto de vista das margens, o produto, as mercadorias que você compra, tempo de chegada. Então, assim, é muito importante que o proprietário do pequeno negócio tenha essa percepção e busque a orientação do SEBRAE. Por exemplo, será que é importante eu fazer estoque? Mas para fazer estoque eu preciso ter dinheiro. Eu não posso me hoje endividar sem saber como é que vai ser o cenário dos próximos. Então, nós temos, obviamente, que algumas dicas, e na live, por exemplo, onde a tarde já fez isso,
Porque assim, você tem que olhar o seu negócio, você tem que olhar o seu fluxo de caixa, você tem que olhar a sua capacidade de amenizar isso. Eu diria de sobremaneira que uma das questões talvez mais fundamental seria hoje é você negociar com os seus fornecedores. Porque você não vai vender talvez tanto como tinha previsto vender na próxima semana e na outra a seguir. E o que é que vai acontecer? A duplicata vai vencer. Então seria assim de corpo logo uma questão... Uma das primeiras questões. Das questões, ok? Com os seus colaboradores internos, ok? Eu acho que é extremamente importante conscientizar eles de como é que eles vão lidar com o público, mas também fazer um acordo. Muitas vezes o Estado de Goiás, os sindicatos já estão pensando em fazer acordos coletivos, ok? Porque às vezes a pessoa não tem mais o direito a férias, já portanto gozou, usufruiu, mas o negócio vai ficar fechado. E aí? Você já viu o impacto que tem para o pequeno negócio? Vai chegar o dia 5 e ele vai ter que pagar a folha do mês de março. E aí? Teve vendas para pagar isso? Então, é uma matemática e cada negócio é um negócio. Então, é muito importante, se você tem uma oportunidade de potencializar ainda nesse momento que a gente está tendo atividade, mobilidade, as suas vendas, façam. Não adianta você ficar com o produto ali, até porque determinado produto tem validade. Então, impulsiona as suas vendas. Ok? A gente tem um problema sério, que normalmente na crise, o que é que dizer? Às vezes tem aquele que quer esconder, porque depois não vai ter ninguém para vender, eu vou vender mais caro. Eu desaconselho a fazer isso. Ok? Até porque a gente está vivendo um momento que está levando a sociedade a refletir uma data de questões. O comportamento social, quando você vê que a família vai passar, poderá eventualmente ficar em casa durante um determinado período, ok? Uma coisa é você estar ali meia hora na internet, e fazer... outra coisa é estar convivendo ali em casa, não é? Você vai ter que interagir. Eu acho que a gente vai redescobrir, talvez a gente vai passar por um paradigma que é maior ainda. Por que é que eu preciso de trabalhar no Sebrae? Nós lá, as pessoas de risco, já se pusemos em casa através do home office, ok? A pessoa vai continuar acessando o sistema, tendo informação, fazendo a contratação do consultor que vai atender o pequeno negócio. Era isso que eu ia te perguntar. Inovação tecnológica. Hoje temos várias ferramentas, tanto para o trabalho no dia a dia, você já disse que o Sebrae já está adotando isso para diminuir fluxo de pessoas, e para o micro e pequeno empresário, num momento como esse. E o que de ferramenta tem, ou de orientação tem para esse empreendedor, para esse empresário, em relação à inovação de tecnologia? Olha, primeiro assim, nós temos hoje um conjunto de ferramentas que nos permite disponibilizar para o empresário não apenas a interação Sebrae com o empresário, mas do empresário com os seus, portanto, clientes. E aí, muitas vezes, o empresário tem uma pedra, que eu digo que é uma pepita, que só não está ainda dilapidada. Que assim, ele tem ali uma base de clientes, ele pode interagir com esses clientes através das mídias sociais, através do WhatsApp, através do Instagram, enfim. Manter essa proximidade. Manter essa proximidade. E muitas vezes gerar valor. Ó, você, por exemplo, tem um hortifruti e você tem isso. Você pode dizer, olha, esses alimentos têm determinadas vitaminas, fazem bem para fortalecer a sua imunidade. Então, assim, aí que está a grande descoberta. Face à crise é você repensar não apenas o modelo de negócio, mas a interação com o seu cliente. É como é que eu vou fazer que... E outra coisa que eu acho que é muito importante, manter qualidade. Não é porque estamos numa situação, digamos, sob um efeito aí da tensão que, não, vou pôr tudo no... Não, eu vou acondicionar bem os alimentos que eu estou pondo na sacola, a pessoa que está fazendo isso está com luva, entendeu? Uma forma de quê? De mitigar o crescimento da doença. Tito, para a gente ir encerrando já, cenário e perspectiva. A gente tinha aí um planejamento, uma visão para que era 2020, essa visão foi alterada por conta disso tudo. Qual é a visão hoje do Sebrae para o setor em 2020? Olha, o Sebrae está fazendo estudos em cima do comportamento que aconteceu já nas últimas 2 semanas, ok? Há segmentos que têm uma quebra de vendas, portanto, de faturamento muito grande, mas a gente ainda continua otimista, porque a gente tem que ser otimista. Apesar das dificuldades que está passando aí, nesse momento, tem que ser otimista, tem que inspirar as pessoas. As pessoas têm que saber
pilotar neste momento de maior dificuldade. Faça isso, eu diria assim, talvez a gente vai ter realmente um primeiro semestre extremamente complexo do ponto de vista que vai exigir todo esse esforço, muito assim, esforço de você, como é que eu sobrevivo com o meu negócio nesse momento, ok? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que se passar esse momento, na saída, ele vai estar muito mais fortalecido, porque ele provavelmente reduziu custos que estavam desnecessários dentro da organização. Na hora que ele negociou com os fornecedores, ele passou, poxa, mas se deu para negociar agora, por que é que eu não continuo a tentar essa negociação? Talvez tenha redimensionado o quadro de colaboradores que tem dentro do pequeno negócio. Talvez tenha passado, inclusive, para quê? Algo que eu ia comprar dentro do estabelecimento, hoje o empresário vai atender através das redes sociais, através do delivery. E facilitar muito o quê? Quer a vida do empresário, reduzindo os seus custos, quer a vida do cliente. Então eu sou otimista e acredito que assim nós todos neste momento temos que fazer a nossa parte. A responsabilidade de cada cidadão é de cuidar de si e dos seus pares. E os negócios, com toda a certeza, o Brasil, quantas crises já passou? Quantas vezes a gente já superou? O brasileiro é um povo de fibra, os pequenos negócios vão sobreviver a mais essa crise. Tito, com esse seu otimismo e com essa sua visão de futuro e com essas dicas importantes, a gente vai encerrando essa entrevista do cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente na CBN. Nós que agradecemos a oportunidade e precisa dar uma coisa que tem a ver com o seu pequeno negócio, procura o Sebrae. Seja nas redes sociais, seja no 0800 570 0800, seja na nossa página no Facebook, na página no Instagram. Não deixa de procurar o Sebrae. O Sebrae existe para atender. Se não estivermos presencialmente, vamos estar através das redes sociais, como sempre estivemos. Muito obrigado mais uma vez. 11 horas, 1 minuto, o cenário CBN 2020. Fica por aqui. Voltamos novamente na sexta-feira, ao vivo, às 10h30 da manhã. Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020.